dia, Gladys. Bom dia, Célia. Sejam bem-vindas. Enquanto aguardamos o pessoal entrando, vamos ouvindo uma música, né? Tá chegando bem o som aí? Bom dia, Nelore. Muito bem, minha gente. Então, de novo, bom dia a todos, né? Vamos primeiro silenciar o celular, né? E depois silenciar nossos pensamentos para a gente começar o tema de hoje. Antes de nós darmos início, né? Salientando e dando os parabéns, né, ao Centro Espírita Caridade de Jesus, que completa 126 anos no dia de hoje. Então, parabéns, né, a toda a pessoal da casa, todos os trabalhadores
maravilhosos do Cristo e que possam continuar sendo amparados, possam continuar na sua determinação de levar esse evangelho de luz a tantas pessoas carentes e necessitadas, e que nós sabemos que não é fácil, principalmente pelas nossas imperfeições, pelas nossa pequenez ainda e domínio, né, da nossa disciplina para levar o trabalho do Cristo adiante. Então fica aí, né, o registro do aniversário do Centro Espírita Caridade de Jesus. Então nós temos aqui a Rosa e a Simone. Bom dia, meninas. Vamos começar então fazendo uma prece. Vamos serenar nossos ouvidos, nossa mente. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, esse nosso Pai de suprema bondade, amor e justiça, ao nosso querido, amado, mestre, amigo e irmão Jesus, pedindo a eles que nos envolva na sua paz, no seu amor, que possa, Senhor, nos amparar em todos os momentos de nossa vida, em especial, Senhor, que ampare ao nosso mundo nesses dias de provação, em que todos nós somos levados a confrontar o nosso eu, as nossas atitudes perante as leis divinas. Que possa nos amparar, nos iluminar e nos envolver, Senhor, nesse instante, para que possamos tirar o melhor proveito do estudo dessa manhã. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, com a graça de Deus. Que assim seja. Muito bem. Então, o estudo de hoje, meus irmãos, nós vamos ver o capítulo 105 do livro Pão Nosso, né? Todos sabem, do Emmanuel, da psicografia do Chico. E o tema é observação primordial. O que nós vamos entender desse tema, né? Eu, quando fiquei olhando esse tema da primeira vez, eu pensei, nossa, o que eu vou falar, né, sobre isso? Mas aí a gente vai lendo com calma, a inspiração vai chegando e nós vamos conseguindo, né, entender o que Jesus quis nos dizer através de Emmanuel, né, na explicação de Emmanuel. Então, Emmanuel começa com a citação de Marcos, no capítulo 12, onde diz: E Jesus responde-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. E Emmanuel então começa dizendo, replicando ao escriba que o interpelou, com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do decálogo de observação original que merece destacada. Bom dia, Dilma. Deus abençoe todos nós, com certeza. Primeiramente, nós precisamos entender o que é primordial, né? Conforme fala no título, né? Nós precisamos entender o que é primordial, observação primordial, então. Primordial, no dicionário, ele fala que é a origem, o início de algo, primeiro, primitivo, né? Mas o que eu acho que se encaixa mais aqui é de extrema importância, que se consegue destacar entre os demais, principal, essencial. Então, ele está falando, né, em primordial, que é aquilo que é o mais importante. Então, Jesus, quando fala ao escriba, ele tinha uma
uma tática muito interessante em que ele utilizou em várias vezes, e uma que eu me recordo agora, por exemplo, da própria questão da mulher adúltera, em que ele chama atenção, como chama aqui ao escriba, né? Quando ele fala o primeiro de todos os mandamentos. Então Jesus levava as pessoas a elevar o pensamento a Deus, principalmente através daquilo que era comum a qualquer religião, era comum na vida deles. Então, por exemplo, quando ele fala aqui, com relação ao primeiro de todos os mandamentos, o que ele está falando? O primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Eu vou sintetizar aqui, né, porque ele é longo, mas em poucas palavras, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ele fala do amor a Deus. No momento que ele fala isso ao escriba, ele faz com que o escriba pense em Deus. Bom dia, Dai. Bom dia, Josemar. Então, ele faz com que a pessoa eleve o seu pensamento em algo que é comum na crença de todos. Então, ele tinha essa capacidade de, digamos, uma tática psicológica, e Jesus era o psicólogo, né, dos psicólogos. A capacidade dele, né, pela sua elevação, de nos entender e nos saber manejar de maneira que os nossos pensamentos, quando ele falasse, estivessem elevados. Que é o que acontece aqui no segundo parágrafo, né, que eu destaquei, que Emmanuel nos fala assim: antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. Alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor, Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Então nós precisamos lembrar, né, como que é a questão humana em termos dessas filosofias. Nós temos uma tendência muito grande a esquecer, a deixar aquilo enfraquecer em nosso ser. Então, pensemos, por exemplo, o povo hebreu foi um povo chamado escolhido. Escolhido no sentido, não que eram privilegiados, é porque eles já tinham um pensamento monoteísta. Isto é, acreditavam somente em um Deus. Portanto, era mais fácil trabalhar dentro desse povo a implantação do Evangelho do que em outros povos em que se levariam séculos e séculos, gerações e gerações, para que fosse abolida a ideia de vários deuses, que eram todos politeístas naquela época, com exceção do povo hebreu. E esse povo, com o passar do tempo, eles também foram se perdendo. Basta ver que ainda com Moisés encarnado, bastou Moisés se afastar quando ele foi receber os mandamentos, né, do Cristo, que ele se afastou, foi para a montanha para receber esses mandamentos, e o povo já começou a pensar da maneira como eles pensavam antigamente, já criaram o tal do bezerro de ouro para adoração, né, que deixou Moisés com muita raiva na época, né? A história nos fala que ele quebrou esse bezerro. Mas o que importa aí? Importa de mostrar como o pensamento nosso, na época, era muito volátil. Ele era um pensamento que ele, se não houvesse uma direção forte e segura de alguém, nós
a nossa tendência realmente era ficar criando coisas que satisfazesse a nossa questão material. E assim esse povo hebreu com o tempo, né, mesmo depois de Moisés, também foi se perdendo nos seus pensamentos, na sua cultura, né, com a questão religiosa. E então veio Jesus, que veio fazer o que? Jesus veio trazer, né, a questão do evangelho para nós, a implantação do, mas também veio para chamar esse povo de volta para o pensamento unificado com Deus. Então, quando ele faz aquela declaração enérgica, como Emmanuel coloca, ó Israel, né? Ele coloca aqui no texto, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. O que ele faz nesse momento? Ele chama as pessoas, ou a pessoa ali que está o questionando, a elevar o seu pensamento a Deus, a, a entrar em unidade de pensamento com Deus. Porque quando alguém fala para... Não, porque Deus, quando fala assim Deus, o nosso pensamento automaticamente ele começa a raciocinar e sintoniza com o plano divino. Isso faz, então, ele chama Deus de a unidade substancial, né? Então ele fala ali, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. Que aí quer dizer o quê? Que o nosso pensamento, nesse momento, ele sintoniza com Deus. Faz com que as nossas vibrações, nesse momento, melhorem e nós estejamos mais aptos para receber o ensinamento que ele tinha para passar. Não é bem mais fácil nós aprendermos alguma coisa quando nós estamos com o nosso pensamento sintonizado com aquele momento, com aquilo que está sendo exposto? Com toda certeza, porque quando nós estamos, por exemplo, numa palestra e o nosso pensamento está voltado, porque amanhã vai estar frio de manhã cedo, porque amanhã eu tenho que levantar tal hora, não posso perder a hora, eu tenho que pagar a dívida, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. O nosso pensamento ele não sai de nós, ele fica preso em nós e ele não se expande, não acaba não se alinhando com a energia ambiente que se encontra. Então, Jesus tinha essa prática, chamava as pessoas para que pensassem em Deus, para que eles saíssem, né, daquele pensamento monoplástico, né, em que só estava pensando nas suas questões, para que eles pudessem entender melhor o seu ensinamento. Alguns, né, com certeza conseguiam, outros tinham mais dificuldade, mas com uma vibração como a de Jesus, naquele momento, com certeza todos acabavam entrando nessa sintonia. Logicamente que nem todos, ou a maioria, não aproveitavam isso depois, mas naquele instante, todos que estavam ouvindo Jesus sintonizavam com ele. E aí ele aproveita, né? Ele aproveita para salientar que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Então ele lembra a essas pessoas, né, de que existe somente um Pai Todo-Poderoso. O que ele quer dizer quando é todo-poderoso? Ele quer dizer que ele é o mais poderoso de todos. Que a gente sabe sobre os atributos divinos, né? Deus é o mais poderoso, porque se existisse um outro Deus com o mesmo poder, Deus não seria Deus. O Deus ele subentende aquele maior, o maior de todos. E aí nos vem, quando existe um Senhor, me veio a questão, né, que não podeis servir a Deus e a Mamon,
que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, e no Lucas, no capítulo 16. Essa passagem ela é na questão de como administrar as riquezas, né? Mas a gente pode muito bem entender, porque Mamon seria a representação da materialidade, da matéria, né? Então nós não podemos estar ligados à matéria e não podemos estar ligado com Deus. Ou você está ligado com a matéria, ou você está ligado com Deus. Logicamente que o nosso processo evolutivo, ele é paulatino, ele é lento, e é como aquelas chaves de temporizadores, né? Aqueles que regulam a luz, por exemplo, que você vai enfraquecendo aos poucos, né? Eu não lembro agora o nome dessa chave, mas ela não desliga, né? Como a gente conhece, você vai diminuindo a luz ou vai aumentando. Então nós somos de certa maneira muito parecidos o nosso processo evolutivo. Por culpa de quem? Nossa, é culpa nossa, da nossa renitência, né? A nossa persistência em estarmos aí sempre curtindo as coisas negativas, porque somos nós que realmente temos dificuldade de mudar a nossa postura. Mas enfim, o fato é que a nossa evolução ela vai assim, nós vamos com o passar do tempo e conforme vamos tomando consciência, nós vamos nos conectando mais a Deus e vamos deixando a matéria de lado. Não há como a gente administrar as duas. É como um outro exemplo, como pessoas que costumam querer seguir várias religiões. Em determinado momento ele vai ter que mudar para uma. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que nós precisamos acreditar na religião que nós estamos seguindo para que nós não a deixemos de lado. Aquilo que a gente não acredita piamente, nós deixamos de lado. É por isso que a gente vê tanta evasão em muitas igrejas, né? Principalmente de jovens. O jovem de hoje ele é muito questionador e nesse aspecto deve ser. E ele acaba, se ele não acredita, ele se afasta. Mesmo às vezes na doutrina espírita nós temos essa dificuldade, né? Nós temos essa dificuldade com os nossos jovens, né? Que é de fazer com que eles realmente sigam o seu caminho, trabalhando ou pelo menos frequentando, né, a nossa doutrina. Por quê? Porque é de cada um, né? Por mais que a gente faça todo o esforço para passar o que tem de bom e o quanto é importante a religião em nossas vidas, eles querem fazer as suas experimentações. Então cada um segue, né? E mais tarde muitos acabam voltando, né, para a doutrina. Por quê? Porque a vida nos leva realmente a procurar, é o nosso sentimento, nós sabemos, nós temos a necessidade desse Deus dentro de nós, né? Então a matéria ela é incompatível com as leis divinas. Ela é importante para a nossa vida, né, na Terra, mas ela não deve ser o instrumento que norteia a nossa vida. Essa é a grande questão. Então a gente tem que aprender a se contentar com aquilo que tem. Podemos querer mais? Podemos, mas não podemos ter isso como a diretriz de nossas vidas. Então essa história, não, eu frequento a doutrina espírita, mas eu continuo indo na católica, eu continuo indo na evangélica. Muitas vezes por quê? Porque ele quer sorver as coisas boas de cada uma
que sejam proveitosos para ele. Então aquilo que não me interessa, eu vou na outra religião, porque aquela religião não condena tal coisa. Condenar é a maneira de falar, não recomenda, como a doutrina espírita não condena nada, ela só não recomenda, porque é decisão de cada um. E nessas questões todas nós acabamos tendo essa dificuldade, né, de seguir a Deus e a Mamon. Queremos seguir os dois porque não queremos largar das coisas materiais que nós gostamos para que possamos seguir, né, as leis divinas. Só que isso, infelizmente, não é compatível, né? Tanto que Emmanuel nos fala no parágrafo seguinte: sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da boa nova. Jesus veio também para lembrar aos hebreus o caminho correto do evangelho, porque nesses 1500 anos aproximadamente entre Moisés e a vinda de Jesus, o que aconteceu? Os hebreus, eles na sua religião, eles entraram muito mais na interpretação literal da letra. Parece engraçado, né? Mas a mesma coisa que aconteceu nesses 1500 anos com os nossos irmãos hebreus na questão religiosa, da interpretação literal, aconteceu também no chamado cristianismo, após a vinda do Cristo. Então Jesus veio para lembrar aos hebreus, né, qual que era o caminho correto, né, do evangelho, da sua mensagem, sintetizar essa mensagem na lei do amor, e além de cumprir as profecias, né? Mas o intuito principal dele foi justamente por quê? Porque o evangelho dele, né, que foi transmitido a Moisés através dos 10 mandamentos, ele havia perdido o seu rumo. Mas ele sabia disso tanto que já era previsto a vinda do Cristo. Ele já previa que ele pessoalmente teria que vir a esse mundo para poder dar um choque de moralidade no povo daquela época em que nós provavelmente estávamos por lá naquela época, aquela região, para que levasse um choque e voltasse para o verdadeiro caminho do evangelho. E a partir daí, né, como o povo hebreu, ele se perdeu, né, na questão e não aceitou aquilo que Jesus veio trazer, porque eles consideram Jesus não como um enviado, como um Messias, eles consideram Jesus como um grande profeta também. Mas eles não aceitaram que ele fosse o Messias, o enviado, porque a ideia deles de como esse Messias viria, né, na época pelo menos, era bem diferente. Viria um Deus guerreiro, né? Mas enfim, o fato é que nessa questão o movimento, que Jesus já previa isso, o tanto que ele selecionou 12 apóstolos e outros depois como Paulo, né, para que eles fizessem a divulgação do evangelho na sua essência divina. E assim ele espalhou, né, e se criou, vamos dizer assim, como a nossa sociedade tem essa questão de denominações, se criou o cristianismo. Só que Jesus já sabia que também esse movimento, com o passar do tempo, ele também se perderia no caminho, que esqueceria as suas lições, que faria a interpretação ao pé da letra. Faria a interpretação ao pé da letra. Basta ver que na mensagem em que Jesus promete um novo Consolador, o que ele fala lá? Entre outras mensagens, perdão, ele fala
que esse Consolador viria para lembrar tudo aquilo que havíamos esquecido e dizer aquilo que ele não podia dizer. Então, lembrar o que nós havíamos esquecido. E nesse lembrar, não é somente esquecer. Esquecer ele é o sentido também de deturpação. Então, esse esquecimento é num sentido também de deturpação. Tem pessoas que deixaram de ter o contato, mas muitos deturparam. E nós sabemos disso porque nós vimos o Evangelho do Cristo, para que ele foi usado, né? O Evangelho de Cristo, ele foi usado para guerras, as guerras santas, né? Foram 8 grandes cruzadas em que morreram milhões e milhões de pessoas, entre soldados, entre jovens, crianças, velhos, mulheres indefesas. Sabemos que todo tem a sua questão a nível espiritual, mas foram milhões e milhões de mortos em guerras santas, Inquisição e tantas outras coisas que a gente viu na história religiosa da humanidade, né? E a deturpação que nós vimos acontecer. Tanto que o Evangelho trazido pela doutrina espírita, ele é colocado como o Evangelho redivivo. Quer dizer, o Evangelho revivido na sua essência. Então esse Evangelho pregado, né, pela doutrina espírita, passado pela doutrina espírita, é o Evangelho de Jesus na sua pureza. E aí nós passamos a compreender. E por que tudo isso aconteceu? Pelo que Emmanuel fala ali. Justamente pela questão da renitência do ser humano no mal, né? Ele fala da má vontade, indiferença, preguiça, tem tudo isso, né? Os interesses materiais. Nós vemos muitas pessoas com interesses materiais. Para se ter uma ideia, um amigo nosso disse que um empresário começou a ler o livro dos Espíritos e o Evangelho, e ele chegou e falou para esse nosso amigo, eu falei, olha, é muito legal, muito bom, eu concordo com tudo que está escrito aqui, mas se eu for seguir isso aqui, eu vou ter que encerrar o meu negócio. Então, para mim, essa religião não serve nesse instante. Veja, uma pessoa com capacidade, né, de análise, com capacidade de raciocínio, e que ele optou por não seguir a doutrina espírita por uma questão de querer manter as questões materiais. Não sei nem que tipo de negócio que ele tinha, né? Que tipos de atitudes ele tinha no seu negócio, mas o fato é que ele chegou e falou, isso não dá porque eu tenho que fechar meu negócio. Então é esses tipos de atitude que faz com que o retardamento dessa implantação do reino de Deus na Terra esteja até hoje em curso, né? E que nós tenhamos que passar por questões como a pandemia, por exemplo, né? Ainda bem que talvez, né, tenhamos escapado de uma guerra mundial que, dado o poderio bélico das nações hoje, seria catastrófica, muito mais do que a pandemia. Muito bem. E finalizando o texto, Emmanuel fala, no entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendissem e convencesse de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas,
ao qual todos se ajustarão um dia, na perfeita compreensão que o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um. E isso nós temos procurado, né, de querer fugir a essa implantação desse reino de Deus. E nós vemos inclusive na espiritualidade hordes de irmãos nas trevas da ignorância que querem evitar de que o reino de Deus se implante no nosso mundo. Só que por mais que tentem fugir, né, que nem ele fala, enganar o plano das verdades eternas. O que é plano das verdades eternas? O plano das verdades eternas é justamente as leis divinas. Não há como a gente fugir, por quê? Porque elas são verdadeiras. E nós temos, né, como diz na questão 778 do Livro dos Espíritos, que o homem tem que progredir incessantemente. E nós somos destinados à perfeição, quer dizer, nós somos destinados a sermos espíritos puros. Mas para isso, nós precisamos nos ajustar à lei divina. E existe um imperativo na lei do progresso de que nós podemos até retardá-lo, mas jamais vamos poder evitar que ele se faça. Deus é tão bom que ele faz com que nós tenhamos a oportunidade, de várias existências e também de continuar essas existências em outros mundos quando se sucedem o progresso do orbe em que nós habitamos. Como nós sabemos, né, da história de Capela e do que nós estamos vivenciando hoje. Aquelas pessoas que ainda estão resistindo a se adequarem às leis divinas vão ser remanejadas para um outro planeta mais primitivo, porque o mal cansa. Alguns são renitentes, eles são difíceis, né, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, mas uma hora ou outra o mal cansa. E é por isso que Deus não desiste de nós. Pelo contrário, Ele nos dá novas oportunidades. Logicamente, na nossa concepção material, essas oportunidades são sofrimentos, mas na realidade são instrumentos que Deus usa para fazer com que nós nos ajustemos à sua lei. E a sua lei basicamente é a lei do amor. Então, como que nós podemos não querer nos ajustar à lei do amor? Porque o amor pressupõe coisa boa, pressupõe a felicidade. Como que nós não queremos viver nisso? Ah, mas eu quero ser feliz, mas eu quero poder viajar cada 2, 3 meses para cá, para a Europa, para não sei onde. Eu quero trocar de carro a cada 2, 3 meses. Esse é o tipo de felicidade, né? A gente não consegue abrir mão dos excessos, porque é que eu falo, você pode desfrutar de uma viagem, você pode desfrutar de repente de um descanso, de ir para uma praia, no nosso caso que nós estamos aqui nesse friozinho, né, de 4, 5 graus a essa hora, de ir para uma praia, né, curtir a natureza, do que você gostar, mas não há problema algum. O problema é a gente simplesmente viver para isso. Então nós não podemos simplesmente não querer ter religião. Ah, eu não quero ter religião porque senão eu vou ter que me adaptar às leis de Deus e eu não estou para isso. Como aconteceu com o caso desse empresário, né? Desse exemplo desse empresário que eu citei. Ele pode nessa hora, apesar de saber de como que as coisas funcionam, ele acha que ele vai poder enganar, né, a questão evolutiva, de que ele vai poder fugir dessa adequação de ajustamento às leis divinas. Então nós temos que compreender, né, que nós podemos protelar, mas não vamos poder fugir disso, né? E
quando ele fala o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, né? A gente fica naquela questão, pô, mas o que é Deus, né? Como é que nós vamos compreender? Porque o homem tem essa questão de querer compreender as coisas e é muito justo isso. Na questão número 11, ele é perguntado se é dado ao homem compreender o mistério da divindade. E a resposta dos espíritos, quando não mais tiver o espírito, obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, os espíritos que já nos falam numa questão anterior de que nos falta capacidade para entendimento, né, da essência de Deus, porque tudo tem que ser revelado aos poucos. Então, como que nós vamos compreender, né, que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um? Nós temos que compreender pelo seu amor pelo universo. Basta ver as suas obras, né? Desse universo perfeito, desse universo que a gente realmente vê a assinatura divina nisso, a capacidade. Hoje nós estamos entrando, né, na exploração espacial, nós estamos entrando também na exploração da energia, do mundo quântico, né? E a gente vê uma questão que é igual em tudo, que é o equilíbrio, a perfeição de todos esses processos, tanto do nosso universo, né, do macrocosmos, quanto esse microcosmos na questão quântica, né? Funciona tudo numa perfeição absoluta que o homem não consegue criar, ele consegue reproduzir, mas criar realmente não consegue. Então, quanto mais, como que nós vamos compreender? Nós talvez não possamos compreender no momento, né, a essência de Deus, mas nós podemos sentir essa essência divina habitando em nossos corações. E a partir do momento em que nós passamos a sentir Deus em nossa mente, em nossos corações, nós entendemos que Ele é o nosso Deus e que só existe um Deus, um Senhor, porque Ele vive em nós, como nós vivemos nele. E esse é o ensino primordial, né, que a gente tem que ter, né, que Emmanuel nos coloca, dessa observação primordial. Quer dizer, tudo começa por essa observação do amor a Deus. E tudo vai chegar, não vou dizer terminar porque não seria correto, mas de chegar no mesma questão desse amor divino. Então nós saímos do amor de Deus e nós vamos voltar para o amor dele. Como isso vai se processar? Só o tempo e a nossa evolução vai fazer com que nós possamos compreender e poderemos, como ele diz ali na mensagem, vê-lo. Mas isso é coisa só para daqui muito tempo, né? Então, o tema do dia foi esse hoje. A Dilma nos fala aqui, às vezes a vida nos pede uma dose extra de coragem para que a gente continue gigante diante das coisas que tentam nos fazer pequenos, né? É como a gente fala, né? A vida ensina, né? Eu sempre falei para os meus filhos, olha, você que sabe, mas tenha certeza de que a vida vai te ensinar aquilo que você não quis aprender com a gente, como nós também temos aprendido com ela aquilo que a gente tem se mantido renitente em aprender. Então nós vamos fazer uma prece, né? A Sônia coloca que direcionemos a nossa oração, então, a todos os enfermos físicos e espirituais. Com toda certeza, Sônia, vamos fazer isso.
Então, meus irmãos, para encerrar, nós vamos fazer, já agradecendo a vocês por estarem aqui comigo, né? A oportunidade de, de vivenciarmos, né, essa manhã com Cristo, e novamente lembrando e parabenizando, né, o Centro Espírita Caridade de Jesus pelos seus 26 anos, né, de trabalho em favor da implantação do Evangelho do Cristo nesse nosso mundo tão sofrido pelas nossas atitudes. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo a eles pela oportunidade bendita da vida, agradecendo, Senhor, por termos nessa encarnação a oportunidade do contato com o Teu Evangelho através da doutrina espírita, de estarmos na Sua seara de trabalho, de amor, procurando, Senhor, trabalhar o nosso ser em direção à luz da infinita misericórdia do Pai Celestial, para que possamos não somente alcançar a nossa felicidade, mas também levarmos conosco quantos irmãos nossos estiverem dispostos a seguir os teus ensinamentos, também nessa jornada, nessa caminhada para junto do amor do Pai Celestial. Somos muito gratos, pedimos que nos ampare, que nos ilumine nesse dia de hoje e que também, Senhor, possa estender o seu bálsamo suavizante das dores, as suas energias, Senhor, que aliviam, que acalmam as dores e sofrimentos morais, tanto para os irmãos ainda encarnados, quanto para aqueles que já desencarnaram, que sofrem, Senhor, pelas angústias das suas posturas, pela angústia, Senhor, de estarem longe de Tua presença e que hoje vivenciam tantas provações. Neste momento, Senhor, em que somos colocados à prova, que somos realmente testados em nossa fé, rogamos que envolva a esse nosso mundo, a esse nosso planeta, na sua esfera material e espiritual, que possa envolver-nos com todo o seu amor, com toda a sua luz, Senhor, para que possamos nos sentir amparados e consolados pela sua presença meiga e eterna, nos trazendo a consolação, a esperança e a fraternidade em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, com a graça de Deus. Um bom dia a todos e que Deus e Jesus nos acompanhem com a sua paz.